Graça e paz, amados de Jesus. Tudo bem com vocês? Nós temos ministrado uma série de palavras. Hoje é a última palavra dessa série, falando sobre andar por fé e não andar por vista. A primeira que ministramos, se você não assistiu, assista. Veja lá a primeira, fala sobre Jacó. A segunda fala sobre Lázaro. A terceira palavra fala sobre Mefibosete. E essa última palavra, nós vamos falar para fechar com chave de ouro. Eu vou estar falando sobre a atitude correta que todos nós devemos ter. Está escrito no livro de Neemias, a partir do capítulo 1. A palavra de Neemias, filho de Acalias. No mês Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã, Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restavam, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me, chorei, passei dias lamentando-me, jejuando, orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos, aos teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti, de dia e de noite, em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confesse os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado, agimos com forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos e aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que te dissestes. E Moisés, teu servo: se vocês forem fiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerão os meus mandamentos, e eu os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu. De lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgatastes com teu grande poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze com que hoje este teu servo seja bem-sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. Nessa época eu era copeiro do rei. Amém? Essa é a atitude correta. Nós lemos aqui a história quando o povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia, o povo de Judá. E quando eles saíram do cativeiro, eles voltaram para a sua cidade, estava tudo destruído. E Neemias, ele perguntou, olha como está o povo, como está a situação, E aí a notícia que chegou para ele foi o seguinte, que estava tudo destruído, que o povo estava sofrendo, as pessoas estavam sofrendo. E Neemias, a Bíblia diz que Neemias começou a chorar e a lamentar, e lamentar, e lamentar. Assim como alguns de nós, até mesmo a gente recebe uma notícia e a gente age de forma carnal, A gente, nossa, e agora? Ainda mais quando fala assim, agora é só Deus, a gente tende a desesperar, A ficar preocupado com um familiar nosso que está passando por uma dificuldade, um problema, ou até nós mesmos. Mas o que Neemias fez? Ele recebeu a notícia, recebeu ela por vista, mas se comportou com fé. O que a Bíblia diz? Que Neemias começou a lamentar, e a chorar, e a jejuar, e a clamar diante de Deus. E você percebe
que o texto que nós lemos aqui, Neemias dá uma aula de oração. Neemias nos ensina como devemos orar. Olha como ele começa a oração. Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel aliança, misericordiosos com os que te amam e obedecem aos teus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos, os teus olhos estejam abertos para a oração que o teu servo está fazendo diante de ti. Olha só, irmão, isso é uma oração, isso é um aprendizado de oração. Ele chega diante de Deus não reclamando, não questionando a Deus, não, ele chega reconhecendo a grandeza de Deus, honrando a Deus, lembrando a Deus da aliança que ele tem com seu povo e pedindo que o Senhor ouça a oração. Isso é uma atitude de humildade, de reconhecimento, de saber quem é Deus. Neemias sabia quem era o Deus dele, o Deus que abriu o mar, o Deus que fez milagres, sinais e prodígios, o Deus que colocava à noite no deserto frio, congelante, uma nuvem de fogo. Por quê? Porque se Deus não colocasse aquela nuvem de fogo, aquele povo não suportaria o frio do deserto. E quem saísse debaixo daquela proteção, debaixo daquela nuvem de fogo, estava por conta própria e provavelmente iria morrer congelado. De dia, aquele calor insuportável, Deus colocava uma nuvem para refrescar, mostrando para o povo que quando você está debaixo da cobertura, da proteção de Deus, quando você está lá no Salmo 91, que você se esconde no esconderijo do Altíssimo, mal nenhum chegará à sua vida. Então Neemias começa a orar assim, lembra da aliança, reconhecendo a sua posição. Mas olha que interessante que ele vai dizer aqui. Olha para a oração que o teu servo está fazendo de dia e de noite em favor dos teus servos, o povo de Israel. Confessa os pecados que nós, israelitas, temos cometido contra ti. Sim, eu e meu povo temos pecado, agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Então, olha só, ele reconhecendo a condição de pecador. Ele reconhece que ele, o povo dele, está pecando. Porque não existe mal sem causa. O povo não obedecia, o povo era idólatra. E o povo foi levado ao cativeiro por causa desses pecados, da idolatria, da desobediência. Então eu digo para você, obedeça ao Senhor. Obedeça ao Senhor naquilo que Ele coloca no seu coração. Paulo diz, todas as coisas me é permitido, mas nem todas me convêm. E eu não me deixo dominar por elas. Não se deixe dominar pelo pecado. Não se deixe dominar por aquilo que a sua consciência está dizendo que você não deve fazer. Faça como Neemias, reconheça o seu posicionamento. Reconheça a sua condição, a nossa condição de pecador diante de Deus. Aqui está dizendo que Neemias clamava dia e noite, não cessava e não parava. Mas continuando, olha a posição de Neemias, nos ensinando como devemos orar. Lembra-te agora, verso 8, do que dissestes a Moisés teu servo. Se vocês forem infiel, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim, obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes, debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu resgatastes com teu poder e com teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração que teu servo, a oração que teus servos, que têm prazer em temer o teu nome, faze com que hoje este teu servo seja bem sucedido. Conceda-lhe a benevolência deste homem. Olha que interessante, né? Ele ora e ele lembra a Deus das promessas. Quando nós oramos dentro das promessas de Deus, declarando que nós cremos que o Senhor é poderoso,
que maior o que está em nós do que o que está no mundo, como nós declaramos que o Filho de Deus se manifestou para que as obras do diabo fossem destruídas, como nós declaramos que o verdadeiro amor lança fora todo medo, nós estamos fazendo como Neemias, estamos lembrando a Deus das suas promessas, estamos nos apropriando delas, e aí é o que vai acontecer. O poder de Deus se manifestará. E Neemias não parava. E se você observar, o texto começa dizendo no mês de Quisleu. E no capítulo 2, diz assim: no mês de Nissan, no 20º ano do rei Arxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Olha, do mês de Nissan, do mês de Quisleu até o mês de Lição, se você pesquisar na internet, no calendário, passaram-se 120 dias. Durante 4 meses, Neemias orou e jejuou incessantemente. Mas nós, na nossa geração hoje, nós oramos 10 minutos e já queremos a resposta. E se a resposta não vir, às vezes nós damos piti. Nós começamos a questionar, dizer que Deus não está nos ouvindo, que Deus não atende a nossa oração. Mas olha só, Neemias orou 120 dias. Foi o tempo exato que Neemias orou e jejuou. Então nós devemos ter esse exemplo, porque esse homem, ele alcançou o favor de Deus, porque ele não desistiu, ele perseverou durante 120 dias. Ele orava, clamava e jejuava. Isso é andar por fé e não por vista. Porque quando nós andamos por vista, nós desistimos porque a gente ora, não vê nada. Lembra de Elias? Quando ele foi orar, depois você lê lá no livro de Reis, a Bíblia diz que quando ele foi orar, ele pegou o seu servo e falou: manda avisar para o rei que vai chover. O servo olhou para o céu, não tinha uma nuvem, uma possibilidade de chuva. E ele falou para o rei: rei, prepara que hoje vai chover. Havia 3 anos que não chovia, conforme a palavra que ele tinha liberado. Então, do mesmo jeito que ele liberou que não ia chover, ele orou para que chovesse. E a Bíblia diz que ele orou e não aconteceu nada. E ele orou de novo e não aconteceu nada. E de novo não aconteceu nada. E ele orou várias vezes. Você vai ler para você descobrir quantas vezes ele orou. Eu não vou falar, mas eu quero que você leia. E chegou uma hora que ele perguntou para o servo dele: o que você está vendo? Ele disse: eu vejo uma pequena nuvem do tamanho da mão de um homem. Existe até uma música, sobre essa música. E ele levantou e foi para o monte, porque ele queria receber a chuva, porque ele não andava por vista. Porque se ele andasse por vista, ele teria feito o quê? Orou. Não aconteceu? Vamos embora, porque eu estava enganado. Deus não pode fazer isso. E não é bem isso. Para quem anda por fé, Deus pode todas as coisas. Eu quero que você entenda isso. Tudo é possível ao que crê. Não estou inventando, não é uma doutrina, não é uma falácia. Saiu da boca de Jesus Cristo de Nazaré. Então, vamos entender. Para que Neemias fosse, ele precisava que o rei o liberasse. Porque, olha só o que diz o verso. Nessa época, eu era copeiro do rei. Neemias era servo, ele não saía quando ele quisesse. Ele não poderia simplesmente sair. E agora? Ele precisava do rei. Vou abrir um parêntese aqui. Nós precisamos do rei dos reis, para nos edificarmos, para nos mantermos de pé. Sem o rei, nós não restauramos o templo. Sem a intervenção do rei, nós não vencemos as tribulações desse mundo. Sem a graça do rei, nós não nos tornamos vencedores. Nós não fazemos parte do teu reino.
será a ministração da minha próxima palavra. Ativa aí, compartilha, ativa o sininho para você não perder, para você ser edificado, para você ser usado por Deus para edificar outras pessoas. Amém? Vamos voltar para a palavra. Olha o que aconteceu. Capítulo 2. No mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei-o ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele. Por isso o rei me perguntou: por que o seu rosto parece tão triste? Se você não está doente, está triste, só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei: que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo? O rei me disse: o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus do céu e respondi ao rei: se for do agrado do rei e seu servo puder contar com sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde meus pais estão enterrados em Judá, para que eu possa reconstruí-la. Então o rei, estando presente a rainha, sentado ao seu lado, perguntou-me: quanto tempo levará a viagem? E quando você voltará? Marquei um prazo com o rei, e ele concordou que eu fosse. A seguir acrescentei: se for agrado do rei, eu poderia levar cartas do rei aos governadores do Trans-Eufrades para que me deixem passar até chegar a Judá? E também uma carta para Asaf, guarda da floresta do rei, para que ele me forneça madeira para as portas da cidade, que fica junto ao templo, para os muros da cidade, para a residência que irei ocupar. Visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim, o rei atendeu os meus pedidos. Com isso, fui aos governadores das Trans-Eufrades e lhes entreguei as cartas do rei. Acompanhou-me uma escolta de oficiais do exército e de cavaleiros que o rei enviou comigo. Olha que interessante. Olha a resposta da oração como que é. Ele precisava do rei. Ele não precisou falar nada para o rei. Quando o rei olhou para ele, o rei percebeu. E o rei se preocupou. Falou: olha, você está triste? Deve ser do coração. Então ele contou o que estava acontecendo para o rei. E o rei falou para ele assim: me pede o que você quer. Irmãos, olha que maravilha que Deus fez. O rei chegou diante do seu servo e disse: me pede o que você quer. Você já pensou você orando para um cargo numa empresa, para conquistar algo, e você chega diante do seu patrão e ele fala assim: o que você quer? Pode falar. Você quer um aumento? Você quer subir de cargo? O que você quer? Pode me pedir. Foi isso que aconteceu. Por que isso aconteceu? Porque ele orou, ele perseverou, ele não andou por vista. Porque talvez seja a sua condição, você que está assistindo. Você não mudou, você não avançou porque você anda por vista. Aí você começa a pensar: para mim não serve. É impossível. Ou talvez você quer arrumar uma namorada, ou namorado, ou comprar um carro, trocar de carro, ou um bem, um imóvel. E você olha e fala: mas é impossível. Não tem como, com essa condição minha eu não consigo. Talvez esse seja o seu pensamento, que você está andando por vista, mas hoje eu te convido a andar por fé. Ore e declare: Deus, eu quero isso, eu quero aquela casa, eu quero aquele carro, mas eu quero abençoar os meus irmãos. Neemias tinha propósito de ajudar as pessoas. Tiago fala: você pede e você não recebe, porque não sabe pedir, porque pede mal, pede para os seus próprios deleites. Se você só ora pensando em você, mude, ore para que o projeto de Deus, para que Deus seja glorificado. Aqui a Bíblia diz que Neemias falou com o rei, e o rei falou: quanto tempo você vai chegar? Quanto tempo gasta isso? O que você precisa? E ele disse que: olha, eu preciso isso, eu preciso aquilo, eu preciso aquilo. E o rei liberou tudo. E Neemias glorificou a Deus. Nós não podemos esquecer de glorificar a Deus. Olha o que eu li.
que eu acabei de ler aqui no texto, né? É que a palavra diz que, visto que a bondosa mão de Deus estava sobre mim e o rei atendeu meu pedido. Olha o quanto é importante você reconhecer que se a mão de Deus está com você, tudo é possível. Que se você alcançou algo, foi porque a mão de Deus estava com você. Quando você for abençoado, não ande por vista, não ande por sentimento de arrogância, de prepotência, não, reconheça, para que as pessoas vejam que foi a mão de Deus que estava sobre você, mesmo você sendo falho, mesmo você tendo os seus problemas, as suas falhas, porque às vezes nós andamos por vista, nós somos seres humanos carnais, mas somos espirituais, e nós podemos escolher andar por fé. Lembra que Jesus disse, se você olhar para esse monte e não duvidar no seu coração e disser, monte, te precipita, assim ele o fará. São palavras de Jesus, eu não estou inventando nada. Amém? Então eu creio que esta palavra, ela fecha com chave de ouro, ela deixa bem claro o propósito dessas 4 ministrações. A primeira, o sentimento, nos faz andar por vista. A segunda, a religiosidade, nos faz andar por vista. Terceiro, as coisas da vida, as intemperâncias da vida, o sofrimento nos faz andar por vista. E quarto, as nossas escolhas diante da dificuldade, diante da tormenta, diante da perseguição, da humilhação, nos fazem andar por fé. As nossas escolhas, quando nós escolhemos e olhamos e dissemos só Jesus, aí nós clamamos, nós dobramos os nossos joelhos e buscamos ao Rei da Glória. Amém? Eu quero pedir a você mais uma vez que você medite nessa palavra, compartilhe ela, use ela para evangelizar, compartilhe ela com alguém que você acha que precisa ouvir essa palavra. E eu quero orar por você, para que você escolha a fé, para que você busque a dependência de Deus, para que você não ande mais por vista, no nome de Jesus, para que eu não ande mais por vista, no nome de Jesus. Amém, Senhor, em nome de Jesus. Pai, o Senhor que é o Deus soberano, o Rei santo e poderoso, o Senhor que tem uma aliança com o teu povo, o Senhor que perdoa os pecados confessados, o Senhor que é rico em misericórdia, o Senhor que manifestou a tua graça colocando teu Filho Jesus para morrer por nós na cruz do Calvário. Eu te peço, ó Deus, ajudai-nos a não andarmos por vistas. Eu te peço, ó Senhor, que os nossos olhos espirituais sejam abertos, que nós possamos enxergar a tua mão poderosa. Nós precisamos da tua intervenção. Senhor, perdoa os nossos pecados, que nós possamos reconhecer as nossas falhas e confessarmos diante do Senhor. Pai amado, Deus querido, em nome do teu Filho Jesus Cristo de Nazaré, eu te peço, intervenha, Senhor, ao nosso favor. Espírito Santo de Deus nos ensina a andar por fé. Pai, que nós venhamos, ó Deus, a depender do Rei da Glória, a depender de Ti, a nos orientarmos em Ti, e toda e qualquer situação que vier sobre nós, Pai, que nós venhamos a decidir andar por fé. Meu Deus, que a fé seja manifesta na vida de cada pessoa que está assistindo esse vídeo, que cada pessoa creia que verdadeiramente existe um Deus poderoso, cujo todo joelho se dobra diante dele, e que todo o poder nos céus e na terra é dado ao teu Filho para se manifestar a nós. Pai, em nome de Jesus, conduza cada um que está assistindo esse vídeo, Senhor, a ser abençoado. Que o Senhor repreenda todo engano de Satanás, todo sofisma, toda seta, todo dardo, toda incredulidade, toda distorção que Satanás porventura vier trazer
sobre esta palavra. Meu Pai, que a luz do Senhor seja derramada, que o Senhor venha derramar luz onde houver trevas. Meu Deus, que haja esperança, que haja convicção, que o Rei da Glória opera sinais e maravilhas naqueles que acreditam. Como aconteceu com Neemias, irá acontecer com cada um que acreditar nas promessas de Deus e se apropriar das promessas de Deus, no nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer você que esteve até aqui comigo, que participou, que teve a comunhão com Deus. Você precisa de uma restauração em qualquer área que seja da sua vida. Não deixe de assistir às próximas palavras. Ative o sininho para que você seja avisado quando for. E que Deus lhe abençoe poderosamente. E que Deus se revele a você como um escudo de proteção. Em nome de Jesus, Deus lhe abençoe. Amém.